A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo em cima do mar. Esse é o nosso Deus, Senhor dos exércitos, que fez o céu e a terra e todas as coisas que há nela. Foi o Senhor que fez. E o nosso Cristo, o grande intercessor, miraculosamente, todos os dias, o dom da vida, diz ao amanhecer, para mim e para você, que Ele é o teu Deus e que o respirar, o teu inalar do ar até os seus pulmões e expeli-lo por Ele, tem uma dinâmica onde só nosso Deus tem um controle. E Ele é magnânime, e Ele é imbatível, e Ele é tremendo, e Ele anda em cima do mar, porque Ele é o Senhor do Senhor, Rei dos reis. É Ele que tem a chave de todas as portas da sua casa. Ele que tem a chave de todas as portas da onde você adentra. E Ele, quando fecha as portas, o inimigo não pode mais, nunca mais, ter poder sobre as portas que Ele está enviando para a sua vida, deles fechar, porque Jesus abriu e Ele é o Rei. E quem é o Rei é quem manda. Aleluias! E você tem um dono, amém? Graças a Deus, pega as espadas, nós estamos aqui já de posse para dizer que tu tem um Pai. Faz um coração para Jesus Cristo. Dá o seu gostei, toca no sininho, não custa. O que vai capacitar os teus dedos para que você diga sim, Senhor Jesus, tu és tremendo e outras vidas serão alcançadas com a tua presença. Amém? Graças a Deus, amadas e amados. Eita, são amadas e amadas ovelhas de Jesus. É Ele, o pastor. Aleluia. O grande pastor, o único pastor. Aleluias. E nós aqui na terra, os grandes líderes, tem uma liderança, mas quem pastoreia é Jesus, que está apacentando todas as suas ovelhas e que estão aí desgarradas. Aleluia, amém? 18 é o salmo da palavra de hoje, que diz assim, aleluia. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Aleluias. Louvado, exaltado. O meu Deus e o meu rochedo em que eu me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta, clamo ao Senhor, que o digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me arrendaram e as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas de Sheol me envolveram e os laços da morte me alcançaram. E na minha aflição eu clamei ao Senhor e gritei por socorro ao meu Deus. E do templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. E a terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se irou, e das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saíram brasas vivas e seu fogo consumidor. E ele abriu os céus e desceu. Amém? Graças a Deus. Porque nesse momento tem um entoamento que o salmista diz assim, Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés, mas montou o querubim e voou, e deslizando sobre as asas do vento. Aleluias. Fez que as trevas e os seus esconderijos das escuras nuvens, cheias de água, o abrigo que envolvia, como o fulgor da sua presença. E as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando os céus trovejou o Senhor, ressoou a voz do Altíssimo. Aleluias. E atirou suas flechas e disparou os meus inimigos. Amém? Atirou suas flechas e disparou, que despeçou os meus inimigos. É assim que Jesus faz. Nós, quando clamamos com socorro por Ele,
de maneira profunda, verdadeira, e dizendo: Senhor, inimigos estão me alcançando. Deus está dizendo: aleluias, fica firme tão somente, porque teus pés estão firmados sobre rocha, não é em lama. Lama foi o lugar onde Jesus lhe alcançou. Ele retirou de lá e colocou nos seus pés na rocha, porque Jesus, quando entra, ele entra para dar firmeza. Ele entra para dizer que você está sobre a presença daquele que pode fazer todas as coisas. Ele entra para dizer que teus inimigos batem retirada, porque da agora em diante tu é remida no sangue daquele que te, aleluias, tirou teu nome da lista do inferno e te colocou, aleluias, em solos sólidos, em solos firmes, onde ele te dá a mão para que não tropece nenhuma pedra, e vá adiante dele, porque ele é a luz e uma luz presente, a luz deste mundo, que ninguém fica no escuro, porque quando essa escuridão vem para atormentar a sua história, Deus diz que envia os querubins, ele vem como voos e desliza sobre as asas do vento. E esse vento que Deus logo amanhecer, você inspira e expira para dizer: eis-me aqui, Senhor. E os infernos voltaram de um caminho que teve a ousadia de vir e retorna por 7 de onde nunca deveria ter vindo, porque o Senhor diz que és comigo, és contigo. Essa é a palavra que o Senhor hoje declara para a sua vida. Jesus é comigo e inimigo bate retirada, porque não tem mais nenhum tipo de poder sobre sua vida. A vida quem te deu, esse ar que tu respira hoje, dizendo: eu te agradeço, Senhor. Jesus, te agradeço. Te agradeço e te agradeço, meu Senhor. Aleluia, porque os ventos deslizou e as nuvens que estavam escuras, que você pensou que ia ficar deste jeito, elas foram dispersadas com as flechas dos querubins. Que foi assim que o seu Deus veio com Davi, quando estava em perigo de morte, ou melhor, perigo de vida. A morte sobreveio porque os inimigos estavam ferrenhos, armados de todos os lados. Mas ele disse que os penhascos e as rochas de onde ele estava caminhando, aleluias, e o Senhor Jesus colocando debaixo de esconderijo, ele tinha isso como seu rochedo e viu ali Deus em todas as rochas. E Jesus o escondeu. Jesus está dizendo assim, ó: Satanás não tem poder sobre a sua casa e nem sua vida. Debaixo do meu esconderijo estás guardada, estás guardado, porque a flecha do inimigo que anda setando, ela bate e volta retirada, porque tu escolheste ficar na rocha. Aleluias. É para você essa palavra. O dom da vida, o Jeová Rafá. Ele é a luz do fim do túnel, onde atua quando acaba a esperança, a dele acende. E ele disse: estar aí, porque eu sou teu Pai. Amém? Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo e a glória do Eterno, louvando e adorando a Ele. Aleluias, porque Ele sonda, irmãos. Glória a Deus, que Jesus Cristo esteja contigo, esteja a sua casa, o teu projeto, porque você tem um Pai. Chama por Ele na hora da aflição e na hora da alegria, e louva e adora Jesus. Amém? Graças a Deus, a paz do Senhor. Satanás fica ferrenho quando você vê que aparecem nuvens escuras e você sorri e diz: Jesus, tu és lindo. E Jesus, Ele vem ao teu socorro. Amém? Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus.